Capítulo 1. Uma história de dois seres. Vou te contar uma história que o meu pai me contou, e o meu avô contou para ele. É uma tradição em nossa família, filho, que já vem sendo mantida viva durante muitas gerações. Mas primeiro preciso que você imagine um campo verde, sem árvores e banhado por um grande oceano de água de cor cristalinas. Nesse lugar viviam duas criaturas. Meu avô uma vez me disse que elas eram de imensa beleza, e os humanos os chamavam de deuses devido a seu grande poder. Uma delas, com a forma masculina, curtos cabelos negros e pele pálida, se chamava Elo. Já a outra se assemelhava a uma mulher de pele morena e longos cabelos marrons. Essa se chamava Eja. Elo passou aos humanos a sua paixão por exploração e assim o mesmo nunca parava no mesmo lugar. Vivia viajando entre reinos e mundo. Ele chamava aquilo de vazio adentro, e dizia que aquilo era o que mantinha a nossa realidade em pé. Mas Elo sabia que no vazio existiam muitas criaturas perigosas e que poderia consumir a alma de qualquer criatura que tivesse o mínimo de bondade em seu coração. Por isso sempre portava uma espada lendária feita por um antigo ferreiro chamado Vultus Remer, o Devorador de Brasas. Essa lendária espada podia cortar qualquer coisa, não pelo seu fio altamente afiado, mas sim porque ela possuía a propriedade da própria alma de Elo. Ela queimava e derretia tudo o que pudesse tocar. Uma vez ouvi um boato que em um momento de fúria Elo conseguiu até mesmo abrir um caminho entre o oceano com ela. Afinal produzia tanto calor que conseguia evaporar toda a água à sua volta. Eja, por outro lado, era doce, zelosa, mas não como uma dona de casa, mas sim como uma doce mãe que cuidava de todas as criaturas vivas. Ela dedicava o seu amor e carinho para pequenos animais de algumas florestas nas planícies. Para essas criaturas não existia a dor nem a fome, pois Eja fazia questão de dar a melhor vida a eles enquanto pisassem no mesmo chão que ela. Eja inventou muitas coisas que usamos hoje, filho. A magia que aquece o nosso lar foi uma de suas invenções. Na verdade, até eu e você viemos dela, porque além de muito habilidosa com magias elementais, ela também era ótima em criar vida. Pai, por que você diz que essa moça era ótima? O que aconteceu com ela? Eu já ia chegar nessa parte, mas ok, acho que podemos apressar um pouco mais as coisas. Como você já sabe, Eja cuidava de qualquer criatura que pudesse respirar, e ela estava desenvolvendo uma nova espécie, que ela chamou de dragões. Os dragões eram criaturas de coração bom, fiéis às suas crenças e que respiravam e manipulavam magia pura. Eja estava prestes a terminar a sua mais nova criação e estava ansiosa para mostrá-la a seu irmão Elo. Mas no momento em que ela ia dar as últimas pinceladas, algo bateu em sua porta. Prontamente Eja largou o que estava fazendo e se direcionou para a entrada de sua pequena cabana. Ao abrir a porta se deparou com uma criatura semelhante a um humano, mas com a pele acinzentada e queimada. Seus olhos eram escuros e parecia emanar uma pequena quantidade de fumaça de si. No momento em que Eja abriu a sua porta, a criatura caiu e com esforço Elo segurou para que não caísse. Eja colocou em uma macia cama e acendeu o fogo na lareira mais próxima. A criatura estava frio como a neve. Eja cuidou da criatura durante 3 dias até que a mesma conseguisse se levantar e falar novamente. A criatura se apresentou, disse que seu nome era Nordox e que era um viajante de uma terra muito distante, e que havia sido ferido por um homem forte que portava uma espada e o caçava como um animal. No momento em que Eja ouviu isso, logo pensou em Elo, e questionou o porquê Nordox estava sendo caçado. Nordox a respondeu que aquele que o feriu era o mesmo que caçava o seu povo, sem piedade ou zelo. Isso foi de espanto a Eja. Elo sempre demonstrou ter um grande coração com os outros seres vivos e bondade. Nordox contou a Eja que quando criança, a fome e o ódio foram seus tutores. Em sua terra, apesar de avanços tecnológicos, ainda era uma terra dominada pela ganância e pela dor. Nordox perdeu a sua mãe para uma peste. Sua irmã mais nova foi vendida para um grupo da alta sociedade com a promessa de uma vida mais confortável. E seu pai foi enforcado quando acusado de trazer a peste para sua família, pois era um viajante. Nordox então foi deixado à mercê do destino para ser criado. As ruas e os ratos foram grandes amigos. Aprendeu a roubar e a brigar para sobreviver. Com muito esforço e dificuldade conseguiu um trabalho no exército de seu país, aonde passou por muitas humilhações devido a seu passado. Mas o que importava? Ao menos pagavam, e ele poderia comer algo fresco no fim de seu dia, ter uma cama macia e não ter que se arrastar em meio ao lixo para se aquecer.
Em certo dia, Nordox foi enviado com uma força excepcionaria. Eles procuravam uma mina de magnetite, um material com propriedades mágicas únicas, as quais permitiam residir uma parte da alma de seu portador e assim criar armas e ferramentas fantásticas, que possuíam poderes devastadores, sendo a única limitação a força de vontade e os sentimentos de seu usuário. No momento em que Nordox e seus companheiros chegaram na mina de magnetite, foram atacados pelo homem que vestia um sobretudo preto, e portava uma espada de magnetite que transformava em cinzas com enorme força e velocidade tudo o que tocava. A batalha foi breve e limpa, e Nordox apenas sobreviveu, pois ficou paralisado de medo assistindo por trás de uma árvore. O homem logo notou e correu atrás de Nordox e com um poderoso golpe, soltou uma onda de calor que derreteu e queimou metade da floresta onde Nordox se escondia. O mesmo se escapou, pois poucos instantes antes deslizou para dentro de um buraco, mas o calor foi tão forte que mesmo com proteção seu corpo inteiro queimou. Seus dias nos becos escuros de sua cidade o ajudaram a escapar. Com velocidade se rastejando por cima das cinzas, ele conseguiu escapar e correr até a casa de Eja, a qual o havia acolhido. Ao ouvir a descrição do homem e como ele lutava, rapidamente se deu conta que realmente, ele falava sobre Elo, e se questionava, o porquê Elo teria feito tais coisas. De repente, novamente batidas na porta e de trás dela uma voz familiar para Eja chamava pela mesma. Eja, eu não tô achando as minhas chaves, pode abrir a porta para mim? Diz Elo para Eja por trás da porta. Eu já vou. Responde rapidamente Eja, que coloca Nordox em um armário o escondendo. Eja dá algumas batidas em sua roupa e se pinta com tinta para disfarçar. Ao se abrir a porta, Eja vê Elo todo sujo de barro e terra. No mesmo momento, Elo passa rapidamente por ela. Eja, não veio ninguém aqui nos últimos 3 dias, veio. Diz Elo enquanto dá uma boa olhada para a casa, que estava uma bagunça. Nordox percebe pela fresta do armário e no mesmo momento em que reconhece Elo como o homem que matou o seu esquadrão mesmo começa a suar frio. Não, Elo. Ninguém vem aqui há um bom tempo. Na verdade, você é a primeira pessoa que converso desde a sua ida. Estranho. O rastro daquele monstro me trouxe até aqui. Deu até para sentir o fedor da carne podre na frente de sua porta. Sei não, Elo. Acho que se ele passou por aqui, ficou lá fora e foi embora. Já sei muito bem a diferença entre pegadas passageiras. Além disso, esse lugar tá cheio de cheiro de carniça. Você não sente? Ah, eu acho que foi a descarga que deu problema de novo. Só pode ser isso. Diz Eja tentando achar uma boa mentira. Rapidamente Eja muda de assunto tentando distrair Elo. Você quer ver no que eu tô trabalhando? Eu fiz um bolo hoje também. Se quiser um pedaço eu posso pegar. Elo suspira. E rapidamente responde enquanto senta na poltrona próxima ao armário. Pode ser, Eja. Eu preciso descansar um pouco. Eu persegui esse monstro durante 3 dias. A trilha era muito estranha. Cheguei até a cair numa armadilha de barro. Sério? Ah, mas agora você chegou e pode descansar, Elo. Diz Eja. Um descanso cairia bem. Você quer ver o que eu tô trabalhando? Tô considerando chamar eles de dragões. Por enquanto é só um molde dos 12 primeiros que está ali em cima da mesa, se quiser ver. Fala Eja, que estava em outro cômodo pegando um pedaço de bolo para o seu convidado. Elo se levanta e caminha em direção da mesa, pega uma das criaturas que ainda estavam sendo moldadas em uma estátua de madeira. Eja criava a vida assim, esculpia elas e depois com magia trazia a vida. Ela havia feito isso com humanos, elfos e anões já, era uma especialidade dela. Nordox, por outro lado, estava apavorado, mal conseguia respirar e sentia que algo dentro de si estava prestes a estourar. O medo, a dor e o ódio acumulado dentro dele crescia a cada segundo conforme olhava para Elo, e sem querer deixou escapar um breve e pequeno suspiro qual chama a atenção de Elo. Elo, desconfiado, olha para Eja, que vinha com um prato de bolo, rapidamente corre para a poltrona, pega a sua espada que estava escorada na mesa, e se dizer uma só palavra destroça o armário com um golpe pesado e certeiro, que acaba atravessando a barriga de Nordox e o revelando escondido. Eja, sai agora! Esse monstro é perigoso e não quero que você se machuque. Eja, vendo a cena de Elo com a espada cravada em Nordox, acaba derrubando o prato com o bolo e começa a chorar em choque com Elo machucando outro ser vivo. Elo, deixa ele ir, diz Eja, mas já era tarde. A espada de Elo aquecia a cada segundo,
Com o senso e a vontade de proteger Eja, sua espada aquece ao ponto de derreter a barriga de Nodox, que gritava de dor. De repente Nodox abre seus olhos, que tomam uma coloração avermelhada. Toda a dor, raiva e medo que havia sido alimentada durante anos dentro dele explodem em uma só emoção. Uma emoção tão poderosa que ganha forma na realidade, e desencadeia uma gigantesca explosão de energia que joga Elo e Eja para trás, desfazendo o corpo de Nodox e dando vida aos pequenos dragões de madeira feitos por Eja, que agora possuíam escamas, ossos e um tamanho grande, cerca de 4 vezes maior que Elo. Falei para você deixá-lo ir. Fala Eja, cheia de raiva e descontrolada em meio aos destroços de sua antiga casa. Eja rapidamente produz uma magia que engole Elo e tudo que estava próximo dele, o banindo junto de 4 dragões para uma terra distante. Elo apenas ouve Eja falando: "Nunca mais se aproxime de mim, seu monstro." Isso machuca o coração de Elo, que sempre sentiu que seu dever era proteger Eja. E agora, ela queria distância dele.